Bem-vindo ao projeto 555, onde eu falo diretamente com os consultores que desejam melhorar o seu dia a dia através de resultados mais efetivos, né? A gente melhorar com a eficiência, melhorar com a eficácia. Meu nome é Eduardo Ruth e eu ajudo consultores de processo a desenvolverem melhorias de alto impacto na metade do tempo. Aqui é uma série de aquecimento, né, de conteúdos para a gente chegar a um evento que eu vou fazer semana que vem já, dia 3, 4 e dia 5 de novembro, a Jornada da Melhoria. Já na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou falar sobre os pilares que sustentam, né, a melhoria de alto impacto. Se você ainda não se inscreveu, pode colocar o seu e-mail aqui no link que tem no perfil e já vai estar dentro. É um evento online gratuito e nós estamos chegando ao término dessa série de aquecimento. Hoje é a 24ª live, né? Estou há 11 semanas fazendo essa live de aquecimento aqui. Tem temas variados, todos para ajudar o consultor a trilhar essa jornada, esse caminho, onde eu falo sobre dúvidas, falo aqui sobre os desafios, falo sobre atalhos também e trago um pouco da experiência do dia da consultoria, né, da consultoria de processos. Tudo que eu falo aqui é testado no campo de batalha, tudo que eu falo aqui eu estou vendo com os consultores, com o time de consultores, com os clientes, então já torna-se muito relevante para melhorar a vida ou para ajudar a vida do consultor para colaborar. O tema hoje é sobre o ESIS, sobre o diagnóstico, né? Então é como aproveitar melhor o processo atual ESIS para desenvolver melhorias, né? E eu quero falar sobre o ESIS, eu já falei em outros temas, outras lives, outras oportunidades, mas eu nunca falei diretamente só do ESIS. Então eu tenho visto que nas melhorias, quando elas estão surgindo, estão sendo desenvolvidas, algumas vezes elas não estão chegando ao potencial que poderiam dentro de um projeto. E eu estou avaliando algumas causas, né, para chegar até a causa raiz, se é que tem uma, mas tem sempre vários componentes. E um deles certamente é lá na origem, é lá no ESIS, é lá no começo do diagnóstico do processo atual do cliente. Então eu achei bem relevante trazer esse tema para cá, para discutir com vocês e tentar explorar um pouco mais como melhorar essa origem da melhoria, né? A relevância é diretamente ligada, uma vez que eu trago para o momento do levantamento da melhoria informações, né, que elas devem ser qualificadas o máximo possível para poder ganhar a produtividade, que é o nosso destino aqui, né? É a melhoria de alto impacto na metade do tempo. Então, todas as atividades que não trazem valor para esse propósito de a melhoria de alto impacto, a gente tem que descartar ou diminuir, né? Para que a gente consiga potencializar, focar no que precisa ser feito. Tá? Se esse é o seu jogo, né? Se você é o consultor que está nesse jogo de fazer melhorias, isso é muito relevante. Se você está em outro jogo de apenas uma documentação ou uma padronização de processo, alguma coisa assim, nada de errado com isso, você só talvez não faça uso disso aqui que eu estou falando. Então eu estou focado em fazer a melhoria de alto impacto. E a razão, né, a razão é a mais óbvia possível, né? As melhorias devem melhorar algo, né? É óbvio assim mesmo. É que a gente às vezes está deixando de dizer o óbvio. A gente está deixando de relacionar esse tipo de coisa, de item que a gente acha que todo mundo sabe, né? Então a melhoria deve melhorar algo. Simples desse jeito. E o que é o algo, né? O algo tem que vir de algum lugar. Então esse algo vem lá do diagnóstico, é lá que ele está. O algo é a dor. O algo é a necessidade. O algo, às vezes, até pode ser a vontade, o sonho, né? Alguma desconexão.
Mas, em geral, o algo é a dor que eu devo melhorar. É a melhoria como se fosse o remédio. É o remédio para a dor. E fica muito difícil eu dar um remédio, né, para um paciente, no caso, para um processo que pode estar doente ou pode estar precisando de algum complemento. Fica muito difícil se eu não sei a dor, ou se eu sei parcialmente a dor, o sintoma. E é isso que é uma das funções do ESIS, tá? Então a gente tem que entender isso. A gente não pode abrir mão. E lá no ESIS, que é lá no começo, as partes estão conectadas, como eu sempre digo, mas é lá no começo que a gente tem que investigar, que a gente tem que perceber, que a gente tem que relacionar as dores muito bem relacionadas para que eu possa dar o remédio. É essa a proposta aqui. Um outro grande motivo é que toda vez que eu faço isso no começo, eu estou antecipando algo. Se eu estou antecipando uma fase, se eu estou aproveitando melhor esse tempo lá atrás para levantar de forma mais completa, que as pessoas já estão lá, né? Eu estou, de certa forma, fazendo algo antes, eu estou me antecipando, então eu estou cuidando da produtividade, que tem tudo a ver com o nosso destino aqui, né? É a melhoria de alto impacto, mas também junto com a produtividade, na metade do tempo. Então a gente tem sim, que toda vez que tiver a oportunidade de antecipar, fazer isso. Então essas duas são as grandes vantagens da gente saber aproveitar melhor o ESIS, saber aproveitar melhor o momento do diagnóstico do processo atual. Uma grande vantagem que a gente pode oferecer aqui para o consultor, né, é uma oportunidade de se destacar no mercado, é uma oportunidade de fazer o seu trabalho melhor, é uma oportunidade, né, de gerar um resultado, que é a nossa proposta. Né? Quando a gente tem mais resultado, é o que a gente tem para mostrar. Né? A gente já falou em outras vezes aqui sobre a idade do consultor, sobre a insegurança do consultor, sobre dificuldade do consultor, e tudo isso é combatido com resultado. Tá? Então, se você tem resultado para mostrar, todo o resto cai por terra. Todo o resto. Porque você tem um resultado. E o que importa é o resultado. Eu garanto que se você mostrar o resultado, as pessoas vão pelo menos parar para ver o resultado. Não ver uma desculpa, uma justificativa. Então, isso que a gente está falando é muito relevante, porque foca no resultado. Tá? Mas é importante também a gente saber delimitar bem, né, do que a gente está falando aqui, qual a definição como, né, a gente aproveitar o ESIS na hora certa com as melhorias e como não fazer. E para entender isso, como fazer e como não fazer, a gente tem que entender primeiro com objetividade, com clareza, o que é, né, o que é que nós estamos falando aqui. Então eu costumo resumir que aproveitar melhor o ESIS para as melhorias é aproveitar a oportunidade, né? E aqui é o momento que você está na fase do processo e as pessoas que estão lá. Então, isso é aproveitar a oportunidade para identificar, né? Para verificar os sonhos, as dores, as necessidades, as vontades, né? E para organizar isso. Eu organizo isso e me preparo para o desenvolvimento das melhorias. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade que as pessoas estão ali para achar essa lista aqui, né, de dores, de sonhos, de vontades, necessidades e me organizar por processo, me organizar o tempo, organizar por responsável, não sei, organizar por trecho ali do processo, não sei, organizar para que eu consiga entrar na fase da melhoria já mais preparado para desenvolver. Tá? Então, essa daqui é uma parte importante do que nós estamos falando hoje. Porque se você não entende isso, todo o resto aqui não vai fazer sentido, né? Eu tenho que entender que isso é uma oportunidade. E quando eu não entendo essa oportunidade do ESIS, ela vai passar abatida. Você vai simplesmente fazer um desenho ali da lógica, da sequência, né? Das atividades, se você estiver desenhando,
e vai perder porque você não enxergou a oportunidade, tá? Então essa é o grande fator aqui para a gente ficar monitorando. E o que não é, né? Assim, para a gente delimitar sempre que se você estiver fazendo isso, saiba que não é a mesma coisa que eu estou falando aqui. É você chegar no Exis e pedir para o pessoal relacionar para você diretamente. Tanto alguma coisa pronta, sabe? Tem gente que relaciona, pede já lista de melhorias para a equipe. Vocês poderiam fazer uma lista aqui do que podia ser melhorado, e em alguns contratos isso gera muito ruído, porque alguns contratos eles entendem, né, que você está passando para ele o seu trabalho. E de certa forma tem razão, porque você sim vai usar um bom sentido, né, vai precisar da ajuda deles, mas você tem que construir com eles, não é chegar lá e pedir. Tem um monte de coisa para pedir, nós vamos falar aqui. Mas certamente não é a solução pronta para eles, né? Certamente eu não chego lá e peço para entregar uma lista para mim. Essa lista vai saindo espontaneamente ou com a sua provocação, com a sua investigação. Você tem que estar atento. Então, quanto melhor for o consultor, mais essa lista vai ser extraída. Nós vamos falar disso hoje, tá? Sim, eu sempre trago bastante histórias aqui para a gente conversar. E eu vi que hoje, ontem, né, eu estava relacionando, eu estava trazendo mais fatos, né, do que histórias propriamente ditas, né? E porque eu quero ir direto ao ponto aqui, assim, sem muita invenção ou muita a parte de aliviar aqui para o consultor que está me ouvindo, porque é uma marca que eu acho que funciona, de ir direto ao ponto. O Exis está sendo muito mal aproveitado. E da onde você tirou isso, Eduardo? Eu tirei do dia a dia, eu tirei da verificação com os consultores. Eu não estou falando aqui que, obrigatoriamente, quando eu falo isso, o Exis está sendo mal feito. Tá? Assim, o Exis não está servindo, o consultor não sabe fazer, é diferente do que eu estou falando. Ele está sendo mal aproveitado. Tem coisas ali no Exis, eu faço algumas perguntas e que o consultor não está olhando. E é uma excelente oportunidade. Independente do objetivo do projeto, você está com a oportunidade. A oportunidade tem que ser escolhida, né? Se você está no projeto para documentar, você vai focar muito a sua energia, certamente, no desenho, na linguagem, na nomenclatura, no visual, está tudo bem. É uma parte importante do Exis, tá? Mas ali você não pode abrir mão da oportunidade, porque se a pessoa está ali, pode ser que outra pessoa não tenha a mesma oportunidade que você. Você não pode pensar assim, depois, outro dia eu volto aqui, ele vai ter essa lista. Não vai ter, porque ele está naquele momento. Você acha que apertou do jeito certo, entre aspas, né? Você provocou, você está ali, às vezes é você, não outra pessoa, porque é um consultor de fora e não quer falar, e você tem essa oportunidade. E é um desperdício jogá-la fora, mesmo que não seja o objetivo do projeto. Mesmo que você não vá levantar melhorias, se desenvolver melhorias, porque existem objetivos assim, você tem uma oportunidade. E a oportunidade você pode mostrar, porque às vezes a liderança não viu. Então eu posso organizar sim esses dados e pode gerar uma oportunidade futura, porque você vai mostrar, seu processo está recheado de oportunidades de melhorias. E às vezes ele pode reagir que eu não sabia, não, mas está aqui organizado, e pode gerar sim um outro trabalho para você, consultor. Tá? Já falei outra vez aqui que do ponto de vista comercial, né, é o cliente mais barato que tem, porque você está dentro dele. Né? Você não tem o custo de aquisição do cliente, você não tem que prospectar de novo, fazer um marketing de novo. Se você trabalha sozinho, você entende bem o que eu estou falando. Se você trabalha em alguma empresa, provavelmente isso não chega até você. Mas o comercial tem que remar muito para trazer o contrato para dentro do portfólio, da carteira. Tá? Então isso ajuda muito a atender melhor o cliente. E aí mostrar vender o serviço de qualidade. E aí o comercial é uma consequência. Por isso é o cliente mais barato. Você não tem que ficar vendendo, não é isso que eu estou falando. Mas é a oportunidade de mostrar. Aí, pessoal, eu tenho
assim, N histórias para contar aqui sobre o que comprova isso que eu estou falando, de checagem que o ESIS não foi bem aproveitado, né? Mas basicamente eu queria trazer para vocês aqui um ponto importante para vocês se ligarem agora. Toda vez que estiver fazendo ESIS, eu fiquei procurando um jeito de falar isso de forma bem direta para não ter muitos itens, tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou falar um item só. Você tem que se preocupar com entradas e saídas. De novo, você tem que aproveitar o tempo e se preocupar sempre com entradas e saídas. Isso em qualquer fase, tá? Seja no ESIS, na melhoria, no to be, no plano de ação. Então, o que entra nessa fase, o que sai dessa fase? É bem interessante, pessoal, porque isso serve para tudo que você está fazendo em agenda. Você vai fazer uma agenda de melhorias, o que tem que sair? Ou uma lista de melhorias, ou uma melhoria com os ganhos, ou uma apresentação de melhorias, alguma coisa relacionada a uma entrega, tá? Então, eu tenho visto essa quase que deficiência, né, do consultor. A gente não está se preocupando direito com as entradas e saídas. Vou focar aqui mais no ESIS, que é o tema nosso, né? Se você separar isso, as entradas seriam tudo aquilo que vem para você fazer os inputs para o desenho. Então lembra, eu já falei isso muitas vezes. Documentações anteriores, fluxogramas, organogramas, que já foram feitos antes, pode estar desatualizados, mas foram feitos ali. Políticas, plano estratégico, cadeia de valor, arquitetura de processo, sabe? N documentos, né? N documentos e coisas que existem ali, a história do processo, o objetivo do projeto, então um monte, uma lista de coisas que são inputs. Aí aqui tem entrevista com o pessoal, tem reunião, tem a percepção dele, então tudo isso é como se fosse um grande funil, um conjunto de informações que vai entrar, tem que entrar com você, simbolicamente, na reunião de ESIS. Aí você vai escutar, você vai ouvir sim, mas você não pode esquecer disso tudo, você tem que tentar usar. Eduardo, eu uso tudo? Não necessariamente. Não necessariamente. Você vai usar o que for importante ali. Deixa eu pegar agora a cadeia de valor para ver se esse processo é primário, se faz sentido o que ela está falando. E dá uma olhada. Então, isso vai complementar. E eu estou tentando falar isso de forma didática porque eu não estou vendo o consultor aproveitar as entradas. Então, aqui ele já perde uma grande parte. Tá? Ele já perde uma grande parte. Aí tem o processamento. Aqui dentro do processamento, eu não vou falar muito dessa parte de desenhos, que não é o foco aqui, mas você tem que ter um vídeo que eu já fiz há um bom tempo atrás, e ele chama 9 lições, né, para desenvolver melhoria de processo. Vale muito a pena revisitar ele, porque lá tem o que eu tenho que aprender primeiro, separadinho por item. Então lá uma das coisas é não deixar a ferramenta te atrapalhar. Então cuidar da sua produtividade, né? Então cuidar da sua condução. Isso é o meio, é o processo ali. E as saídas também têm que ser verificadas. Não só no desenho, né, pessoal? Quando eu olho lá, o que esse desenho produz? Também funciona esse conceito de entradas e saídas. As saídas dos desenhos ali, eu tenho que ver se está alinhada com o objetivo do processo. Né? O que você vai fazer nesse processo? Esse processo eu tenho que gerar pedidos dentro da competência no prazo menor possível, é a missão do processo, sei lá, da sua premissa. Então, lá no finalzinho tem que ter um pedido gerado. Então, bato o olho lá no finalzinho, tá assim, sei lá, alguma coisa, a solicitação de aprovação, não sei o quê, mas cadê o pedido gerado? Entende como tem que tentar dar mais assim, objetividade? Você não vai fazer um processo de determinada coisa? Cadê a coisa? Né? Aonde que gerou isso? Então, não esqueçam de ser entradas e saídas que ajuda a organizar e dar clareza para a gente em vários aspectos, tá? Então, eu notei algumas coisas aqui que o consultor não está fazendo. Então, ele não está se preparando pedindo essas coisas, ele não está solicitando essas documentações, né? Ele não está perguntando, ele não está investigando, não está provocando, não está se preocupando com a próxima fase. Então, se você faz alguma dessas coisas aqui, saiba que você está deixando na mesa o potencial da melhoria, tá? Então, não perguntar, não investigar,
não provocar, não se preocupar. Isso aqui é uma coisa que está fazendo falta. E na saída, acaba ficando um processo raso, vou chamar assim. Sem a profundidade mesmo. O processo fica raso. O processo aqui fica somente as coisas que o pessoal ensina ali, né, academicamente, que tem que ter o processo, que tem que ter o fluxo, tem que ser organizado. É só fazer um desenho. E você não está fazendo o que está adicional ao desenho, né? Você não sai dali. Quando eu pergunto, acabou o ESIS? O que tem que estar na reunião quando você finaliza o ESIS? Então, de novo, óbvio, tem que estar o ESIS validado, né? Então, se você tem que fazer uma reunião de validação, eu não vou estender muito nisso hoje, mas tem que validar o ESIS. Então, assim, essa é uma saída. Mas qual a outra saída? Eu falo, me dá a lista de dores e ganhos. O consultor faz justamente essa cara que ele fala, mas que lista é essa, Eduardo? Você tem um modelo? Eu falei, não, cara, você que deveria me dar, porque você passou o mapeamento todo do ESIS, e ele não falou nada que ele está precisando, ele não falou nada que está doendo mesmo, nem falou nada que está um gargalo, nada que precisa uma oportunidade, nada de inovação. Você não percebeu nada? Então, ele falou sim, mas eu não dei muita atenção. Então, é essa lista que eu estou pedindo. É essa lista. O cara falou, mas ele não me mostrou lista nenhuma. Eu sei, mas você vai construir a lista. Então você vai falando, vai escrevendo à medida que ele vai falando. Tá, pessoal? Então eu tô com mais ênfase nisso porque não está fazendo. E aí é um erro do consultor pensar que na hora da melhoria eu volto aqui. Não volta. Hoje em dia, ainda remoto, é muito difícil o cliente te dar esse monte de agendas que você acha que vai ter. Você já está ali, pessoal. Faça essa lista. Entendeu? Então, uma das saídas do ESIS, além do desenho validado, né, é esse tipo de lista. Dores, ganhos projetados. Então, tem que ter uma lista. Mas que modelo que tem, Eduardo? Não tem modelo. Escreve no Word, escreve no Excel, escreve no bloco de notas, escreve no caderno. Escreve no caderno, pessoal. Eu tenho aqui os meus cadernos do dia a dia, eu escrevo. Tá? Leva essa informação, depois se organiza, tá bom? Eu não consigo lembrar aqui do cliente, para fechar essa questão de história, não consigo lembrar do cliente que reclama desse tipo de consultor. Sabe, de reclamar do consultor investigar, reclamar dele procurar, dele instigar. Eu não consigo realmente lembrar. Eu falo com muitos clientes. Nessa semana eu falei com vários, eu não consigo lembrar de um que tem falado, o Eduardo veio aqui, mas ele fica provocando muito. O gestor que contrata, eu juro que eu não consigo lembrar. Eu lembro do contrário. Do contrário, eu lembro que o pessoal não puxa a agenda. Eu lembro de outra coisa também, que é diferente. Quando o consultor é muito detalhista, prolixo, ou até chato, entre aspas aqui, né? Porque ele quer fazer tudo igual, muito detalhado, muito nível de detalhe, e isso tem que ser verificado com o objetivo, né, do projeto. Então isso, tudo bem, eu vejo algumas reclamações, mas não é a mesma coisa. Tá? A condução de reunião é para tirar essa parte de ser prolixo, é para tirar essa parte do chato e para ficar as informações. E eu vejo bastante, como eu disse, o contrário, o cliente elogiando. Quando a gente estava, às vezes, trocando consultor, por várias vezes eu consegui lembrar de várias histórias onde o gestor do contrato falou, Eduardo, você não podia deixar o João, por exemplo, que ele puxa mais, ele usou essa palavra, essa expressão, ele puxa mais. E olha que engraçado isso. Quando eu fui falar com o João ali, ele ficava um pouco inseguro, porque ele achava que a pessoa não gostava dele, porque ele apertava. Então eu tinha a obrigação de dar esse feedback para o consultor. Falou, o cliente adora quando você puxa a agenda. O que é puxar a agenda, né, pessoal? Provocar, levantar, investigar, colocar eles para trabalhar em conjunto com você. Isso tudo técnica de condução, né? Você vai assim, você pode ir anotando para mim enquanto eu vou falando, né? O pessoal pode, às vezes quando era presencial, né, tem um flip chart, tem alguma coisa. Só vai anotando aqui enquanto eu vou fazendo isso, põe eles para trabalhar junto com vocês, não para vocês, tá? Isso faz uma sinergia muito grande, né? Então,
É o contrário, eu vejo eles elogiarem isso, não falarem mal. Então, por favor, pessoal, não esqueçam de provocar, entendeu? Eu trouxe uma analogia aqui. É como se quando a gente vai para o médico, né? A gente vai para o médico, se você chegar na frente do médico, se você como paciente, cruzar o braço e ficar olhando para o médico, você acha que vai sair um diagnóstico? Ele pode até pedir não é nem raio-x, né? Uma ressonância completa de você, que é caríssimo, né? Mas é uma ferramenta. E aí ele pode ver alguma coisa ali dentro, se está tudo ok, o check-up, os exames, né? Ele pode fazer isso. Eu tenho vários amigos médicos, né? E os melhores são aqueles que investigam, aqueles que conversam, aqueles que entendem. E, não por acaso, o diagnóstico desses médicos são melhores, né? Porque eles fazem isso, eles provocam, entendem, vê os sintomas e o diagnóstico é melhor. Pessoal, não estou comparando, né, profissão, mas não é diferente com o consultor de processo. O consultor bom de processo, ele tem que investigar, ele tem que procurar, ele tem que examinar o processo. Então é como se fosse comparativamente o paciente, o processo, né? E o consultor fosse o médico, mas o bom médico. Tá? Então lembrem disso para não abrir mão desse momento do ESIS, onde as dores estão ali, tá bom? Eu já falei bastante aqui sobre as histórias, né? Como eu tenho visto, infelizmente não muito com muito resultado. Quer dizer, dá um resultado e por isso a gente acha que passa batido, mas não dá o resultado pleno. Então, vocês que às vezes não acreditam quando eu falo que dá para fazer na metade do tempo, quando dá para fazer uma melhoria muito potente, é porque está deixando na mesa todos esses detalhes que eu estou falando aqui. Né? Eu falei que não investiga, não procura, não abre a ferida ali, não relaciona, não provoca, não instiga. Então, tudo isso aqui é a forma errada de fazer. Você não está fazendo, a omissão, né? Às vezes fala, não, eu não faço coisa errada, então você está deixando de fazer. Mas de todas essas, assim, eu tinha uma lista grande aqui de tudo que o consultor está fazendo de errado. E aqui, de novo, eu repito o objetivo quando eu faço isso. É para ver se você se identifica aqui dentro dessa relação de coisas erradas para trazer isso para o consciente. Porque às vezes você faz isso e não percebe. Esse é o objetivo quando eu falo de um jeito errado de fazer. Para você se identificar aqui e falar, eu faço isso. E agora, quando você fizer novamente, vai estar consciente. Você falar, estou lembrando que o Eduardo falou, isso aqui é uma coisa que não vai dar tanto resultado. Tá? Então, é por isso que eu falo o jeito errado. Então, somando toda essa lista, né, que eu falei, não provocar, não instigar, não investigar, não instigar, não relacionar, não solicitar, todas essas coisas que você abre mão de fazer no exercício que eu falamos aqui, o pior, vou chamar assim, o que me dá mais, é uma pena até assim que a gente vê o negócio sendo jogado fora, que mais prejudica a formação do consultor, né, o desempenho dele, ele não se importar. Tá? O que mais prejudica tudo isso aqui, o que mais prejudica ele não se importar. Eu não estou julgando o consultor. Isso quem tem que fazer, cada um tem que avaliar o seu nível, né, que você está dando importância ao objetivo. É não ter essa produtividade, é não ter a proatividade. Tá? Então, assim, não se importar é isso, não correr atrás. Então, de todos os itens, eu vou deixar só esse. Porque se você se importa, você se preocupa com todo o resto. É isso que eu quero dizer. Né? Você não perguntar, não fazer a pergunta, será que existe um jeito para eu obter essa resposta? Para eu fazer o melhor? Será que existe um jeito de eu melhorar o que eu faço? A gente se acomoda, pessoal. Então, a grande provocação de hoje é essa. Será que tem um jeito de obter essa informação aqui? Ou é pedindo ajuda, ou é verificando? Então, essa pergunta eu gostaria de ver mais nos consultores que eu vejo no dia a dia, tá? E isso aqui carrega todo o resto. Né? Aquelas perguntas lá de não perguntar, investigar, observar, provocar, não se preocupar com o todo. Toda essa lista aqui, ela pode ser sendo retirada se você, consultor, estiver se importando. Tá? Então está na sua mão essa parte da formação. Eu estou dizendo aqui porque é um ponto que deve ser verificado se você não
Não tem isso, está tudo bem, a gente segue o jogo e aí vamos para a parte que como fazer. Isso aqui você já tem um monte de coisa para corrigir de parafusos se você faz essas coisas ou não faz, né? Então aperte esses parafusos, ajuste a sua postura, que o seu resultado vai melhorar. É isso que eu quero dizer aqui, tá? A consequência, né, ou esse jeito errado, é não evoluir, não querer aprender. De novo, né, pessoal, não é consciente falando. Ninguém chega para mim e fala, eu não quero aprender, eu não quero melhorar, não quero evoluir. Mas ele abre mão, ele ignora coisas que tem para ser aprendida. E tem um monte. Eu vou falar algumas aqui para a gente fazer. Como fazer isso aqui, então. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a missão do ESIS. Vou dar uma relação de coisas aqui para a gente fazer e vou focar nas principais, porque tem um monte que sai delas, né? Saem derivadas dessa aqui. Então, a primeira coisa a fazer é entender o ESIS, a missão do ESIS. Então, como assim, Eduardo? O que é a missão do ESIS, né? Eu já disse que cada etapa, apesar de conectada, tem uma missão. A missão do plano de ação, lá no final, é transformar o ESIS no to be, através das ações. Essa é a missão dele. Ela não tem a missão de fazer outra coisa, de levantar melhorias. Não é ali. A missão dele é transformar o ESIS no to be, através das ações. A missão do ESIS, né, a missão do ESIS é ser suficiente para mostrar como é feito e gerar oportunidades de melhoria. Esse E aqui eu tenho que considerar como mais. Então, mostrar como é feito, então ele tem que ser suficiente, o tamanho dele tem que ser suficiente para gerar o que é feito, como é o ESIS, o processo atual, e gerar oportunidades. Essas oportunidades entendo como essa lista de melhorias. Então não vai sair a melhoria pronta lá, mas vão sair as dores, os sonhos, as necessidades, as vontades, né, as coisas que você está com raiva, sei lá, alguma coisa sai dali, mas não sai uma lista. Às vezes sai sentimento mesmo, sabe? Eu já falei isso em reunião de apresentação, sabe? Eu senti na hora de mapear um sentimento de batalha perdida. Eu já cheguei a falar isso, mas o cara ficou olhando para mim, mas o que é isso? Você mapeou isso? Eu falei, não, eu senti entre os envolvidos que eles tentam, e do outro lado, né? O pessoal não faz. Então é um sentimento daquele negócio de não estar indo para frente e tal. Eu senti isso lá, eu escrevi no diagnóstico, entre aspas, lá. Ele, entendi e tal. Então, às vezes sai sentimento ali, mas põe na lista. Faz parte do ESIS, pessoal. Então lembrem disso. Missão do ESIS, ser suficiente é importante, tá? Porque não pode demorar muito nem pouco. Ser suficiente para mostrar como faz e para gerar oportunidade. Mais, os dois. Tá? Como faz e oportunidades. Se lembrar dessa missão, quando você vai entrar na fase de ESIS, escreve isso na sua agenda, no seu caderno, no seu notebook. Vê se você está cumprindo essa missão. Se você olhar para isso, você já vai corrigir muita coisa que eu falei aqui. Tá? Então, esse é um ponto importante. Aí o outro deriva dele. Eu tenho que aprender coisas novas ou não, mas eu tenho que aprender a desenvolver esses dois pontos. Sendo suficiente também, poderia dizer 3 pontos, é ser suficiente, eu tenho que aprender. Se eu não sei, né, eu ver o tamanho, a produtividade, mas esses 2 pontos têm que ser desenvolvidos. Como eu desenho isso e mostro de forma clara o que eles fazem e como eu gero oportunidades. De novo, eu repito aqui que eu tenho um vídeo aqui no canal que chama 9 lições para desenvolver melhorias. E lá eu falo esses 9 itens aqui com mais detalhes, tá? E um deles aqui seria de ser produtivo, cuidar de ser produtivo, de ser o suficiente. Ele vai falar sobre dominar a ferramenta que usa para não te atrapalhar, né? E vai falar para conduzir bem. Então eu não vou explorar isso aqui, mas esse vídeo fala isso bem lá. E tem uma live também que eu fiz que chama O que aprender primeiro, também está aqui no canal. Dá para dar uma verificada para melhorar isso. De fato que a gente tem que cuidar dessas duas coisas. E isso é um problema que eu vejo no consultor. Eu não me preocupo em desenvolver essa parte. Por exemplo, pessoal,
Se eu sei que eu tenho que mapear melhor e levantar melhorias, tem várias ferramentas que me ajudam. Por exemplo, tem a ferramenta Cipoc, que tem lá um template de organizar entradas, saídas, o processo no meio. Então, é um template que você vai escrever. Eu não estou falando para você entregar um modelo Cipoc, mas o template ajuda você a começar a ter uma metodologia de pensar assim. Eu não uso isso no mapeamento porque eu já tenho isso na minha cabeça, já usei, eu tenho guardado. Se eu tiver dúvida, eu vou lá olhar. Mas o meu caderno está escrito entradas. Meu caderno está escrito saídas. Meu caderno está escrito oportunidades ali. Então, eu não preciso ficar olhando template porque eu já estou usando no dia a dia. Se você não está usando ainda, vai olhar um Cipoc, por exemplo. Vai olhar, tem fácil template na internet, se precisar, escopo do processo. Também um outro template que mostra o objetivo do processo, as entradas, os envolvidos, os sistemas. São caixinhas que você vai preencher, tá? Não precisa, de novo, entregar para o cliente, mas eu quero trazer aqui que existem ferramentas para ajudar o existe. Tá? Então é isso que eu gostaria de que vocês usassem, essas ferramentas. Tem outras. Às vezes eu preciso achar uma melhoria mais potente, eu uso 5 porquês, né? Eu uso entender a causa raiz. Eu posso, inclusive, vou até gravar um vídeo sobre isso, usar espinha de peixe, né? Uma ferramenta de qualidade de causa raiz para investigar, para levantar melhorias. Posso também. Então, tudo que der para você investigar, qualificar, potencializar melhoria, use. O que eu estou vendo aqui no consultor é que não quer usar nada. Que é só chegar lá, olhar para a equipe e falar, fala o que você faz para mim. Cara, ele vai até falar, mas você corre muito o risco do cara falar mais ou menos. Entendeu? Se você não perguntar, quem mapeia comigo sabe o quanto eu insisto. Eu falo dos inícios. Falo, esse aqui é o início mesmo? Eu falo, já falei, Eduardo, esse início mesmo. Eu ando um pouquinho, depois eu volto. Vocês não têm outro tipo de início aqui? Vocês estão no início proativo? Isso aqui é só passivo, não tem um proativo? Eu falo, não, Eduardo, eu já falei, só tem esse início. Ó, eu mapeei isso em outro lugar e tinha esse tipo de início, tinha, ó, o cara mandava para mim, eu ligava para ele, eu tinha um alerta, assim, eu relaciono alguns. Aí eu estou usando a minha experiência. Mas aí você vai melhorando. Aí ele fala, esse aí que você falou, agora que você falou, lembrei, tem esse sim. Não é raro de acontecer. Entendeu? Então eu ia passar batido, mas eu volto várias vezes. Isso é um método que eu uso para mapear. Eu dei só um exemplo, pessoal, mas é o insistir. Tá? Por que eu fiz isso? Porque o cara falou o problema é dele? Não, porque eu vejo que uma das melhorias geralmente é melhorar o início do processo. Geralmente tem uma melhoria ali. Né? Sempre tem. Então eu já investigo bastante para ver se ele começa certo mesmo. Não certo, talvez não seja a palavra, mas se ele está falando todas as formas, se tem uma oportunidade ali, tá bom? Aí, o último item que eu marquei aqui desses 3, só de como fazer, é se preocupar. Tá? Então, eu falei de entender a missão, eu falei de aprender como cuidar da missão, que é o consultor cuidar desse aprendizado, e eu falo aqui de se preocupar com as entradas e saídas, né? Que é usar a ferramenta também. Então, se preocupa com isso, tá? A lista de dores, entrega a lista de dores e ganhos. Às vezes eu peço para o consultor de novo, ele fala, eu não tenho. O que é isso? Eu explico com o maior prazer, porque se ele está interessado, eu quero explicar. Lista de dores e ganhos. Não tem um template. Eu falo, abre no Excel aí que eu vou fazer um template agora para você. Põe aí. Processo. Às vezes macro processo. Dores, barra, sentimentos, barras, vontade, barra, desejo, barra, bota aí, coluna. Bota do lado. Solução, remédio, entre aspas, proposto, melhoria. Você vai relacionar a melhoria que cuida dessa dor. Bota do lado aí outra coluna, esforço. Vai botar aqui de 1 a 5, vai dar uma nota. Bota do lado aí impacto, vai botar de 1 a 5. Pode botar peso se quiser. E vai sair uma pontuação para a melhoria que está cuidando das dores por processo. Está pronto o seu template. Tá vendo? Não precisa, pessoal. Não precisa. Vocês pensa um pouco no que vocês precisam de saída e monta. Não tem essa de template, cara. Entendeu? Vamos ligar o nosso cérebro, né? Que esse é o nosso maior ativo. O cliente contrata isso. Ele contrata um cara que está querendo dar solução, tá bom? Se não der, peça ajuda. Mas
o item aqui é se preocupe com isso. Essa é a grande sacada, né? Eu queria, e não tem, né, fechando no nosso assunto, não tem hora melhor para fazer isso que o ESIS. Essa é a questão aqui. Não tem hora melhor para fazer isso que não existe. Na hora de diagnosticar o processo atual, é lá que você faz isso, tá bom? Eu queria fechar, como sempre, o desafio aqui do assunto, né? Para você usar hoje, já saindo daqui, eu queria que você fizesse essa lista. Vou mapear um ESIS. Eu tenho falado ao longo aqui das lives um monte de coisa que, se você estiver anotando e fazendo esse seu caderno de aprendizado, eu estou falando todos os highlights, assim, como se fosse do dia a dia do consultor. Então, com relação a ESIS, anota lá no seu caderno entradas e saídas. As entradas, normalmente, você tem que usar antes até de ir na reunião, né? Aquilo que eu falei da cadeia de valor, arquitetura, fluxograma, organograma, tudo que for antes, que pode ir planejamento estratégico, que pode vir. Às vezes você não vai ter essa informação, tá tudo bem, mas você tem que pedir, tem que tentar, tá bom? E as saídas, o processo validado, e por incrível que pareça, às vezes eu participo de reunião e falo, a gente já entregou o ESIS? Aí o consultor fala, já entregamos, já está pronto. Eu falei, eu não vi o e-mail entregando o ESIS, como vocês entregaram? Eu falei, não, a gente não mandou ainda. Eu não consigo entender, porque eu perguntei se entregou. Se você entregou, você tem que ter enviado, você tem que ter levado, entendeu? Então, de novo, a gente pula às vezes o óbvio. Então, tem que ter entrega, pessoal. Tem que ter entrega. Então, você produziu o ESIS, entrega. Tem uma lista de ganhos e dores. Alguns contratos eu até entrego isso, mas esse vai ser uma entrega interna, porque eu vou precisar, eu vou chegar na fase da melhoria e vou pedir, aí você não tem. Aí você vai sair perguntando para alguém, aí a melhoria vai sair fraca. Tá? Que esse é o grande objetivo nosso aqui, é combater isso, né? Trazer uma melhoria potente. Então, o desafio é, pegue o processo que você está fazendo no ESIS, pega onde está agora, relaciona lá, entradas e saídas, e vê o que você fez. Não é para colocar o que você acha que tem que ser. Coloca as entradas lá. Cadeia de valor, arquitetura de processo, organogramas anteriores, fluxogramas, se existirem, claro, políticas, objetivos do projeto. Coloca uma lista de tudo que tem que vir antes. E aí você pergunta se você olhou. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. E as saídas, escreve lá algumas. Desenho validado, às vezes você nem validou. Ah, eu não sabia que tinha que validar. Tem que validar. Não vou falar disso hoje, mas tem que validar. Lista as dores, os ganhos, os sonhos, necessidade. Verifica se você fez. Se não fez, já se organiza para fazer. Não sabe fazer? Pede ajuda. Se quiser me mandar, pode me mandar um comentário. Eu ajudo com o maior prazer. Eu tenho várias dicas ou jeito para fazer aqui, além do que eu estou falando no dia a dia, né? Pode me mandar que eu ajudo, tá bom, pessoal? Eu vou fechar o assunto hoje aqui. Hoje é a nossa 24ª live, né? Assim, são 11 semanas que eu tenho feito isso aqui, além dos outros vídeos menores que estão aí no canal. Então, eu gostaria de pedir que vocês aproveitassem, dessem uma olhada lá no canal, dessem uma olhada, tem os temas lá, encaminhem para alguém para a gente fazer um grupo de consultores mais fortes, né? Mais completos, aí, que essa é a minha missão aqui, de ajudar o consultor a atingir a melhoria de alto impacto. Então, assim, estou à disposição, realmente eu quero que isso aconteça. De novo, lembrando, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, semana que vem, tem a nossa jornada da melhoria. Eu, com muito prazer, tenho muitos inscritos ali, estou muito satisfeito do trabalho. E é uma coisa que cansa, né, a gente sabe, mas estou muito satisfeito do número de pessoas que estão inscritos. Se você não se inscreveu ainda, coloca o seu e-mail ali. Lembre-se sempre de certificar, de confirmar o e-mail, às vezes vai para o spam, tá? E aí a gente vai falar sobre os pilares da melhoria. Eu tenho um outro formato para fazer aqui com quadro, a gente vai desenhar e vai dar alguns exemplos. E eu vou mostrar por que você tem que saber isso, por que os pilares vão ajudar você a desenvolver as melhorias de alto impacto, tá? E aí sim, eu mostro que existe várias formas de fazer, que existe passo a passo para conectar isso, mas eu vou mostrar essencialmente os pilares, tá bom? Que já leva você a um outro patamar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção aqui. Se precisando de mim, pode me mandar um comentário, eu estou à disposição. Até a próxima.